Então, Evangelho de Lucas, por favor, no capítulo 7. Eu quero te convidar para duas pequenas leituras neste capítulo. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, e nós vamos ler o versículo 11 e 12. 1 e 2, 11 e 12. Diz assim: tendo Jesus concluído todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Amém. Agora o verso 11 e 12. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Amém. Se não for te pedir demais, eu sei que você já adorou em pé, mas eu queria convidar você para orarmos juntos, porém em pés, se possível for. E além de estarmos em pés, como um ato de fé, de comunhão, de amor ao próximo, eu sei que você está lado a lado da sua família, então o meu pedido vai que você dê a mão ao seu familiar, por favor. Nós vamos orar juntos agora. Primeiramente pelos nossos irmãos, secundariamente por esta igreja. Está bem? Então feche seus olhinhos comigo, por favor. Paizinho querido, é no precioso nome de Jesus, o teu meigo filho, que oro agora, mas não faço isso sozinho. Tenho consciência de que a minha voz é ouvida por ti, mas também, Senhor, tenho a plena consciência e alegra o meu coração por não estar sozinha a minha voz nesse momento, mas estar ladeado aqui de centenas de irmãos nesta igreja e outras centenas que estão em suas casas. Oramos juntos aqui, Senhor, porque entendemos que a tua palavra diz, e foi Jesus, o teu meigo filho, nosso Senhor, quem disse isso, que se 2 ou 3, Paizinho, concordar aqui acerca de qualquer coisa, isto certamente é concordado aí nos céus. É por isso que não oramos de maneira individual, egocêntrica, mas agora, Senhor, oramos de maneira unida, como igreja, em um só pensamento, concordando com essas palavras. E o meu pedido a ti, juntamente com o pedido dessas centenas de pessoas, é que em o nome de Jesus o Cristo, o Senhor que é o Deus da vida, uma vez que já foi citado aqui na oração anterior, reiteramos esse pedido, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre a vida do irmão Toninho, do qual saiu daqui, Senhor, com dores, passando mal, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é quem desentope veias, o Senhor é quem faz transplantes de coração, sem que os médicos compreendam como fora feito. O Senhor é que faz com que os batimentos cardíacos cheguem ao normal. O Senhor é que faz a pressão sanguínea equalizar. O Senhor é que controla as coisas impossíveis do nosso corpo. O Senhor é quem faz. Então estende a tua mão poderosa, Paizinho, por misericórdia, e traz a vida para que o teu nome seja glorificado. Mas eu também te peço por todos aqueles irmãos que estão
acamados, sejam em suas casas, enfermos por diversas dores, seja no hospital, ou mesmo, Senhor, aqueles que estão com Covid, ainda que não chegou aqui o pedido, contudo eu lhe peço em nome de Jesus, interfere no processo da doença, Senhor, faz com que o mal seja estancado, e o teu nome seja glorificado na cura que chega, dizendo até aqui foi, daqui em diante o milagre chega. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, restabelece a saúde do teu povo, restabelece a vida para que o teu nome continue sendo adorado e glorificado. Eu ainda lhe imploro, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, e a nossa oração também é de gratidão a ti, mas em meio à gratidão te pedimos que estenda a tua mãozinha poderosa, Pai, para abençoar a vida do pastor Francisco e da pastora Miriam, que entregaram as suas vidas a ti, aos seus cuidados, e a obra foi feita, e o teu nome até hoje é glorificado, pelas lágrimas derramadas neste lugar, pela vida que eles deram em prol de vidas, e a tua palavra diz que ninguém tem um amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. E eu lhe imploro, Senhor e meu Rei, estende a tua mão sobre a vida deles e prospera-os abundantemente em saúde e graça. Da mesma sorte sobre a Igreja Batista Boas Novas, seja aquelas pessoas que estão aqui junto comigo orando nesse templo, mas também todos aqueles que estão online, tanto nesta cidade quanto os que estão fora da cidade, em outros estados que a tua igreja se reúne. Senhor, as nossas igrejas filhas, todas elas, debaixo dessa mesma visão, dessa mesma unção, desse mesmo amor, dessa mesma fé, Paizinho, em nome de Jesus, que ainda tenhamos muitos outros anos até a vinda do Cordeiro, conquistando vidas, restaurando vidas e levando o teu evangelho aos rincões desse mundo todo. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, assim como a Igreja Batista Boas Novas estendeu as suas tendas em 12 nações, eu lhe peço, Pai, que continue estendendo a tua graça através das pessoas que estão lá, cuidadas por essa igreja, ajudadas por essa igreja, que as almas que são salvas da África, da Ásia, tenham de igual modo essa ligação com a Igreja Boas Novas. Senhor, eu lhe imploro, Paizinho, estende a tua mão de poder e cumpre tudo aquilo que o Senhor prometeu, para que teu nome ainda mais seja honrado e glorificado. Eu lhe imploro, Pai meu, querido Deus, em o nome precioso de Jesus, se conosco e faça ir avante a tua obra, hoje e sempre, em o nome de Jesus. E os que creem dizem amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tome seu assento. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, queridos, vamos avante. Estou sentindo falta do meu tangedor aqui, né, varão? Que coisa mais triste. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, duas coisas eu quero pensar com vocês de maneira muito breve aqui hoje. Eu digo breve justamente por conta da grandeza desta palavra. E toda a palavra de Jesus, ela tem um conteúdo extremamente profundo, que se a gente for se permitir avançar nele, obviamente que o tempo não é suficiente para extrair tudo o que a palavra se desdobra diante de nós. Mas rapidamente perceba, nós estamos como que quase vendo os sinais de que a pandemia há de nos deixar, ou pelo menos amenizar um pouco mais e retomarmos a vida com mais liberdade. Antevemos esses sinais, mas é fato que vale lembrar que nesses 2 anos foram os anos mais difíceis para muitas pessoas. Não só para aqueles que enfrentaram a doença como um todo, mas para aqueles que tiveram resultados do impacto dessa doença em suas vidas, seja no comércio, seja na vida social, seja na vida relacional, seja financeiro. E diga-se de passagem, talvez o maior impacto
fora o impacto financeiro, não só na vida das pessoas, e, consequentemente, quando atinge as pessoas, atinge o comércio, atinge a igreja, atinge o todo, e assim por diante. Logo, somos alvejados com muitas flechas incineradas com as pressões desse mundo. Entretanto, duas coisas que eu acredito que foram as mais afetadas ao longo desse período da pandemia precisam ser reativadas ou reavivadas, ou pelo menos relembradas. Alguns maximizadas, e que bom que seja maximizada. Portanto, dentro dessa palavra, nós veremos essas duas coisas, que penso que o Espírito Santo pode nos orientar a destacar isso e revermos isso dentro de nós. E, consequentemente, tomarmos algumas atitudes para crescermos, para melhorarmos, para avançarmos. E, em detrimento dessa palavra, talvez o dia de amanhã ser um pouco melhor para todos nós. Perceba, portanto, nesse cenário primeiro que lemos aqui, logo no versículo 1, cuja cena se desdobra até o versículo 10. É muito simples o fato. Jesus vinha de uma série de maratonas de milagres e curas, e pregações e discursos e ministrações profundas. E o que acontece é que ele está voltando para Cafarnaum, acompanhado, obviamente, de uma imensa multidão de pessoas que jaziam em seus corpos as marcas de que o milagre lhes alcançara. Por isso acompanhavam a Jesus. E Jesus, naturalmente, sempre que via alguém precisando de seu amparo, nunca lhe negava o favor, ao contrário, sempre se dispunha a ajudar e abençoar essas pessoas, ainda que isso lhe custasse mais de sua vida. Perceba que o que acontece na cena é que, aproximando-se da cidade, veio ao encontro dele, como narra aqui o texto, um grupo de pessoas importantes, falando em nome de outro cidadão importante. O que diz a Bíblia é que um certo centurião desta cidade, centurião é alguém que liderava, um comandante do exército romano, que liderava ao menos uma centena de soldados. Normalmente um centurião comandava bem mais do que uma centena, 3, 4 centenas, dependendo do grau de conflitos que tivesse naquela região. Agora o que acontece é que esse cara, esse centurião, gozava de um bom relacionamento dentro da comunidade judaica. Era um homem de um coração bastante simples e cheio de piedade. Era como quem dissesse um homem de boas obras, um bom coração. Ainda que ele fosse gentil, ainda que não tivesse dentro de si todo o ramo teológico, bíblico ou que seja do judaísmo, ele traz consigo uma centelha de fé que é acrescida todas as vezes em que ele faz o bem por meio da sua fé. Observe, portanto, que ele é quem, com boas ações, construíra uma sinagoga para os cidadãos daquela cidade. Ele ajudava através de muitos benefícios, de outras coisas que envolvesse o social. Esse homem estava sempre pronto para ajudar. É por isso que cidadãos importantes, como alguns dos fariseus e outros escribas, se achegaram a ele, não só para se condoer, mas também para ser seu intercessor. Veja que o que esses homens fazem é porque jaz na casa desse senhor. Isso também não era algo muito comum. O seu servo fiel, o seu servo de cabeceira, como diz o seu mordomo, estava enfermo, e a Bíblia diz quase à morte. E diz a Bíblia que esse certo centurião tinha esse moço por muita estima. Significa dizer que ele era como que da família. Era um servo, mas um servo de orelha furada, como era no conceito judaico, servindo como um amigo. E agora esse homem está doente, está à morte, e não há o que fazer. Entretanto, esse centurião ouviu falar de Jesus, é o que o texto diz. Quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, e sabendo de que seu servo estava desse jeito,
ele enviou alguns anciãos para conversar com Jesus. E esses anciãos foram ao encontro do Messias, que vinha com a multidão para Cafarnaum. E observe que ao chegar à presença de Jesus, esses anciãos rogaram ao Senhor, dizendo: o Senhor pode ir na casa do centurião fulano, porque o seu servo está quase à morte e ele precisa de uma cura. E Jesus, evidentemente, não dá uma resposta de imediata, como quem diz: eu irei. Então os anciãos insistem com ele e diz: olha, esse homem merece a sua atenção, porque ele faz muito bem para o nosso povo. Embora não sendo do povo, ele age como se fora do povo. Aliás, faz mais do que se fora do povo. Até construiu a sinagoga, como acabei de citar. Então Jesus diz: ok, eu vou à casa dele, vamos lá, vou orar por esse rapaz. Só que no trajeto, no caminho, em direção, veio outros servos desse centurião ao encontro dos anciãos e de Jesus. E esses servos traziam, portanto, uma mensagem do seu patrão, do seu senhor, o centurião. E a mensagem dizia: olha, disse-me o meu senhor a ti, assim como eu tenho servos, que eu digo vão e eles vão, digo vem, eles vêm, eu sei que o Senhor também tem essa autoridade para dizer vai e a coisa vai. Então não se digne de vir à minha casa, pois eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Por isso enviei os meus empregados para te dizer que não venha, porque eu não sou digno nem de ir a ti, nem de falar contigo, quanto mais de tu vir ao meu teto. Olha a humildade desse cidadão. E portanto, basta que o Senhor diga uma palavra, e o meu servo ficará são. Quando o empregado desse centurião falou isso para Jesus, Jesus se admirou. E a Bíblia diz que o Senhor exclamou dizendo: nem em Israel, ou seja, nem nos cidadãos de origem, nem naqueles que vivem a fé judaica, nem aqueles que são do templo, eu vi tamanha fé. E voltando-se para aqueles que foram enviados, disse-lhes: vai, e seja feito conforme o que dizes a sua fé. E eles voltaram para a casa do centurião. E quando chegaram lá, conversando com o servo que estava doente e que agora está bem, entenderam pelo tempo, o trajeto que levaram de onde estavam até chegar na casa, que fora exatamente aquela hora que Jesus havia dito: seja conforme a sua fé, que ele ficara são. Perceba que é um milagre extraordinário. De fato, até cantamos uma canção movimentando nossas almas em direção ao Senhor, dizendo uma só palavra, apenas uma palavra. E a gente até tem essa consciência de que o Senhor é realmente poderoso para que uma só palavra dita execute tudo aquilo que Ele quiser. É fato que Deus nem sempre fala como a gente quer que Ele fala, justamente porque tudo aquilo que Deus pensa e fala tem o poder de criar. Portanto, uma só palavra de Jesus tem o poder de criar, de transformar, de salvar, de fazer coisas extraordinárias. Embora seja fascinante entrarmos nesse universo da grandeza poderosa de Jesus, do poder de sua palavra, daquilo que emana de dentro dele, e é tão gostoso navegar em sua pessoa e poder repetir até algumas coisas que já estudamos sobre ele, sobre o seu poder e a sua misericórdia, que sempre anda de mãos dadas com o poder, porque de nada adianta ter poder e não executá-lo em bem para alguém. Jesus, ao contrário, ele não só tem poder, mas a mesma medida do seu poder é a medida do seu amor. A mesma medida do seu amor é a medida da sua graça. A mesma medida da sua graça é a medida da sua misericórdia. A mesma medida da sua misericórdia é a medida da sua compaixão. Então, por isso que essa conjuntura de Jesus, dentro dele, sempre se move em favor de alguém, como aconteceu aqui. Observe, portanto,
que, deixando esses predicados da vida de Jesus, não de lado, mas com uma licença deles, eu quero realmente pensar de maneira tão breve com você sobre por que Jesus se encanta com essa fé tão demonstrada desse centurião. O que é que Jesus viu aqui? E que tipo de fé o centurião estava tendo? Perceba que normalmente a gente se apega ao poder da fé, mas eu preciso lhe explicar, e abro esse bloco dizendo que talvez esse seja o momento em que o Espírito Santo queira reativar a nossa fé, ou como disse, reavivá-la, renová-la, e em alguns casos maximizá-la, justamente porque é perceptível que ao longo desses últimos 2 anos, não que isso não acontecia nos anos anteriores, e que talvez não aconteça nos anos seguintes, mas é perceptível que grande parte da cristandade de nosso país e talvez do mundo, dizem alguns entendidos, que cerca de 40% daqueles que trilhavam o caminho do cristianismo tiveram uma baixa significativa na sua fé. Ao longo desses últimos, especialmente últimos 2 anos, se não perderam a fé, perderam por completo o sentido da fé. A quantidade de pessoas que esfriaram o seu nível relacional com Deus, a ideia que ela tinha de cristianismo, o pouco que movimentava de fé o seu coração, com tudo aquilo que vivemos, seja da crise, seja de igrejas fechadas, seja da ausência de comunhão, levou a um esfriamento massivo, gigantesco da fé de muitas pessoas. Lucas 18:18, Jesus disse: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Talvez ele se referia a períodos como este que estamos iniciando ou vivendo. E é fato, talvez você, como eu, conheça pessoas que lamentavelmente não conseguem mais olhar para Jesus com o mesmo amor e a mesma esperança. Lamentavelmente não consegue mais sair de sua casa no dia de domingo que seja, dia de semana nem pensar, mas dia de domingo que seja, para cultuar a Jesus em qualquer ambiente cristão. Diga-se de passagem que existe uma grande massa de cristãos que já fazem mais de 360 dias que não frequentam uma igreja e afirmam ainda ser crentes. Que tipo de crença, de fé que se sustenta sem a unidade relacional, sem a comunhão com o seu irmão, sem aquilo que nos une, que nos linka, que nos torna corpo, que é o congregar em Cristo Jesus? Então percebemos de uma maneira geral que tais e tais pessoas disfarçam na frieza e no fracasso de sua fé, não conseguindo se levantar, recuperar, reanimar, talvez até não desejando reanimar. Alguns, é claro, cansados da religião que viviam, e é fato que todos aqueles que andaram ano após ano, talvez décadas, dentro de uma comunidade cristã ou evangélica que seja, gospel que seja, mas com base no contexto religioso de sua vida, evidentemente não conseguiram suportar os ventos da adversidade que sopraram sobre nós, porque nenhuma religião suporta as flechadas do maligno no campo da tentação, principalmente quando se atinge o âmbito da fé dentro da área relacional. Perceba que isso é tão real diante de nós, que não poucos afirmam ainda ser crente, mas basta dar uma pequena olhada ou um pequeno diálogo nas palavras que estes anunciam, e você vê que a sua trajetória é como se estivesse andando nas pegadas do diabo e não nos passos do Cristo. A relativização da fé tem gerado uma frieza tão imensa
que a palavra é pregada, anunciada, mas não faz efeito, porque não entra dentro do coração. É como se o receptáculo da alma estivesse por completo preenchido com outras coisas, e não há espaço para aquilo que cria raízes, que se torna salutar para a vida. Então estamos em uma crise de fé, é fato. Grande parte das pessoas não conseguem crer mais, ao menos como deveriam crer. E essa essência precisa ser recuperada, reavivada, renovada. E talvez o Espírito Santo permitiu que a gente passasse por esse vale de sombra e de marasmo, justamente para classificar, peneirar e dar a oportunidade de não poucas pessoas reverem o tipo de cristianismo que elas estavam vivendo, que tipo de fé que elas estavam vivendo, pautada em pessoas, pautada em coisas, pautada em seus desejos satisfeitos, em suas necessidades realizadas, em seus sonhos e expectativas alcançados, e não em uma vida cheia do Espírito Santo, movida pelo amor, pela graça, pela bondade de Deus. Portanto, é necessário fazermos uma busca dentro de nós e ver se a nossa fé encantaria Jesus. Para isso, de maneira rápida, permita-te mostrar que tipo de fé esse centurião está alimentando. Observe que ele nunca teve um tete-a-tete com Jesus. Ele nunca conversou olho no olho com Jesus. Ele nunca foi alvo do milagre de Jesus. Ele nunca ouviu a mensagem de Jesus diretamente falada a ele. Ele ouvira falar de Jesus, da mensagem de Jesus e do que Jesus fazia. Ele alimentou seu coração daquilo que ele ouvira de positivo do Cristo. Então perceba que tipo de fé é gerada ali. Não é uma fé poderosa, uma fé por fé, em que alguém diz: eu tenho uma fé poderosa que opera milagres, porque a fé, por maior que ela seja, ela não opera milagre algum, ela não opera coisa alguma. Você pode ter a maior e mais brilhante fé que um ser humano pode possuir, mas a sua fé não vai fazer nada, porque a fé é só o meio que te linka com aquele que faz. Ela é só o canal que me conecta com aquele que produz. A fé me leva ao Cristo, que efetivamente faz o meu milagre acontecer. Esse homem gera uma fé, crendo literalmente que o Cristo é capaz de agir. A fé que ele produz dentro dele é vital para si e para aquilo que está à sua volta. Ele consegue acreditar que Jesus, mesmo ele não conhecendo, é capaz, tem capacidade, não só poder, porque ter poder é uma coisa, e ter a capacidade de fazer é outra. O poder se une à capacidade quando vem acompanhado de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão, de piedade. Ele consegue crer que Jesus une em si mesmo todas estas coisas. Porque quer saber, poder o diabo tem. Ele pode se transformar num anjo de luz. Se ele quiser fazer um cara paralítico andar, ele faz, irmão. Ele tem poder, mas ele não age assim. Ele não vai fazer um paralítico andar, ele vai fazer as pernas dele se quebrar, porque ele não possui misericórdia, graça, amor, piedade. Esse centurião, quando ele ouve falar de Jesus, ele constrói dentro de si alguém em que a sua fé agarra e não solta. Uma fé que agarra o Cristo, que lhe é suficiente, que é confiável.
É esse tipo de fé que Jesus se admira. Ele diz, por meio do seu empregado. E que lindo a sua fala. Ele diz, olha, eu não fui falar contigo na rua, porque não me achei digno. Imagine. Ele achou o funcionário dele mais digno do que ele. Você vê a humildade desse homem? Ele está dizendo, o meu empregado tem mais dignidade do que eu para falar contigo. Só tem esse efeito dentro de si quem gera uma fé suficientemente na pessoa confiável de Jesus. Porque à medida que você constrói essa fé, apontando para esse Jesus dentro de você, é à medida que o eu é apagado, é moído, é destruído. O que esse centurião apresenta aqui diante de Jesus, primeiramente, é que ele em si diz, eu não significo nada. Diante de ti, que é perfeitamente confiável, eu não sou digno nem sequer de falar, quanto mais trazê-lo debaixo do meu teto. Você consegue entender isso? Significa que ele estava colocando Jesus no devido lugar do seu coração, o máximo, o trono, a excelência. Não há espaço para outra coisa dentro dele. Ele matou dentro de si toda arrogância, todo o ego, todo o achismo, tudo aquilo que a religião me impôs, como quem diz que Deus é obrigado a me servir, me dar as coisas que eu quero. Ele é obrigado a obedecer os meus caprichos. Ele é obrigado a atender as minhas petições meramente humanas, porque é isso que a religião me impõe, que Deus nada mais é do que um serviçal para mim. Então a minha fé é pequena demais perto dele. É por isso que eu venho no culto só para receber e não para dar. Por isso que esse ambiente não é um ambiente onde eu me entrego, é um ambiente onde Deus tem que se entregar. É onde eu venho com o meu bolso vazio e eu espero que Ele me dê prosperidade para enchê-lo. Onde eu venho com a minha alma cheia de traumas, de miséria, de máculas que eu mesmo causei, e eu imputo sobre Ele a responsabilidade de limpar. É como se Ele fosse a faxineira do meu coração. Esse homem não. Ele despiu-se de si mesmo. Ele não se acha digno nem de orar. Tu imagina isso, Josué? Nem de orar ele se acha digno. Porque ele não poderia ir na presença de Jesus, o Deus, e orar? Agora pensa comigo. Se Jesus em uma parábola disse que certa feita um cobrador de impostos e um fariseu, um publicano e um fariseu, foram ao templo para orar. O fariseu entrou na parte mais próspera, mais bela, mais próxima do altar do templo, e lá levantava a mão e os olhos ao céu e dizia: Deus, olha para mim, que eu sou um homem de boas obras, um homem que faço bem ao próximo, um homem que cuida dos descamisados, um homem que dá a cesta básica para quem precisa. Eu sou um homem bom, um homem que retrato o teu evangelho com as minhas boas ações. Olha para mim e me abençoa, pois digno sou. E o publicano, o cobrador de impostos, que era chamado de pecador, não se achou digno nem de entrar no templo, e ficou no átrio. E lá no átrio ele inclinou-se ao chão e não se achava digno de levantar os olhos ao templo, disse Jesus. E olhando para o chão, batia no peito, e a única coisa que dizia é: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um miserável pecador. E Jesus disse: qual desses dois
foi o que foi mais justificado. Óbvio que foi o cobrador de impostos, o publicano, que olhando ao chão humilha-se diante de si. E não o fariseu que se encontrou na sua opulência, do orgulho, do seu ego religioso, como quem sem defeito diante do Criador, impondo sobre o Criador a obrigação de lhe abençoar. Se Jesus coloca que esse fariseu, aliás, que esse publicano teve a vida justificada, indo no templo e não tendo coragem de entrar, mas orando, imagine como é esse publicano, esse centurião diante de Jesus, que não se sentiu digno nem de orar. Nem de orar. Mas disse: o meu servo, vai lá e fala com ele, porque eu não sou digno de falar com ele. Então o despir de si mesmo dá lugar a uma fé viva em um Cristo confiante, confiável, firme, forte, imutável, que não se abala. Dá lugar a uma fé não pautada em realizações meramente humanas, ou diz que, mas em uma fé pautada naquele que nunca falha em si mesmo. Ele diz, por meio do seu servo, fala para ele, basta só uma palavra dele, porque uma palavra dele não vai falhar. Uau! Ele não está apontando a grandeza de sua necessidade, ou a necessidade do seu servo. Ele está apontando, permita voltar a frase, ele não está apontando nem a grandeza de Jesus, mas está apontando a incapacidade de Jesus falhar. O que ele está dizendo é: eu posso esperar uma palavra, porque ela não falha. Aleluia! É essa fé que precisa ser restaurada, a fé que nos faz suportar a dor, mesmo sendo cristãos, a fé que nos faz chorar dia e noite, mas nos levantarmos e com as mãos erguidas dizer: obrigado, por em meio a essa provação eu te sentir o tempo todo. Não é só a fé que me garante vitórias, mas é a fé que me garante vitória no meio da derrota. Me senti vencedor quando perdi tudo. É essa fé. É essa fé que me garante afirmar, como o apóstolo Paulo afirmou em Filipenses 4:11 até o 13: eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, eu sei padecer tanto coisa boa quanto coisa ruim, eu sei enfrentar as circunstâncias, por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa fé que me garante a sustentabilidade em meio a um deserto, essa fé que me faz olhar para frente e entender que quem cuida de mim é o Senhor, e que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso que Jesus se admira, porque a fé desse centurião não está pautada nos favores, mas na fidelidade de Deus, na misericórdia de Deus. Ele não está dizendo: Senhor, cura o meu empregado, porque eu fiz isso. Veja a diferença. Os religiosos que oravam todo dia a Deus, que iam ao templo prestar sacrifício, vão diante de Jesus interceder por esse centurião. E olha a intercessão dos religiosos: Senhor, esse homem merece a sua atenção, porque ele nos ajuda, porque ele dá um dízimo legal, porque ele construiu nossa sinagoga,
porque ele dá cesta básica quando precisa. Essa é a oração do religioso. Mas a oração do centurião é: não sou digno de orar, meu servo falará contigo por mim. Uau! Entende? Ele poderia ter mandado o servo dizer numa lista o que ele fez de bom, dizendo: olha, se o senhor não vier por quem o senhor é, venha ao menos por aquilo que eu fiz. Mas ao contrário, ele faz questão de não mostrar nada do que ele fez, enquanto que os religiosos fazem tudo para mostrar o que é feito. Portanto, a fé que agrada a Deus não é aquela que apresenta os holofotes das obras físicas, mas é aquela que se esconde atrás da misericórdia e da grandeza de Deus, que me ouve mesmo eu sendo um miserável pecador. É a fé que aponta para Deus, que torna Deus, Deus de verdade, que faz Ele ser Senhor no lugar em que Ele tem que ser Senhor. Eu vou a outra parte dessa mensagem, justamente porque me ensina algo tão importante quanto: se eu preciso olhar para dentro de mim e ver se a fé que eu possuo hoje é capaz de suportar os ventos da adversidade, as teias da perseguição que se promovem contra nós, as malínguas da iniquidade por aí afora, se a fé que tenho dentro de mim está me levando diretamente à pessoa bendita do Cristo e o entronizando dentro do meu coração, daí eu faço uma pergunta para mim mesmo, e talvez, se você quiser, se estenda a ti: será que essa fé que a gente está carregando hoje, ela tem colocado Jesus exatamente no todo de nosso coração? Ou tem havido dentro de nós espaço para as dúvidas, para as murmurações, para os medos, para as angústias, para as profetadas da vida? Como há poucos dias um irmão dessa igreja, eu até fiquei um tanto que indignado, porque eu digo: querido, você escuta o que eu prego aqui há 8 anos? Ele disse: sim. Eu disse: não, certamente você deve ter ouvido todas as mensagens. Ouço todas elas. Eu digo: mas certamente você não guardou nada, você não escutou nada. Por que o senhor diz? Eu digo: porque não é possível. Depois de uma igreja de 36 anos que tem tentado viver uma fé genuína, o amado ainda está com medo de que vai ficar para trás porque tomou vacina, porque um profeta te disse que a vacina é a marca da besta. Então você tem que voltar à cruz. Você tem que voltar para a cruz. E ele diz: mas não é, pastor. E se for? Eu digo: meu irmão, pode ter 10 chips aqui dentro, eu vou subir, o chip fica, porque eu sou dele, e nada nesse mundo vai me prender aqui, senão a minha própria escolha. Quem me redimiu não foi um homem, mas foi o sangue precioso de Jesus o Cristo. Isso é imutável. Agora, se eu deixar de crer, é claro que o anticristo vai me chipar, mas para isso eu vou ter que segui-lo. Então não importa que seja agora. Antes de ser marcado pelo inimigo, disse a ele: sou selado pelo Espírito Santo. Você também. Antes de qualquer marca do inimigo, tem um selo do Espírito Santo na tua testa, declarando que você pertence ao céu, você é de lá. Então essa fé precisa ser revisada. Será que, se o nosso coração fosse um apartamento ou um ambiente com vários quartos ou salas, qual destes Jesus estaria reinando?
E o que teria nos outros cômodos? A fé desse centurião colocou Jesus em todos os cômodos de sua casa e colocou todas as outras coisas para fora. Ele estava dizendo: Jesus me é suficiente. Somos capazes disso? Jesus é suficiente para você hoje? Olhando para dentro de você mesmo, se olhar em volta e olhar para dentro de ti, e se tiver de se agarrar a alguma coisa, Jesus é suficiente para você. Temos condições de cantar essa verdade, realmente, que cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça. Sabe? Mas terminou essa cena, o milagre aconteceu, o centurião, com a sua fé centrada em Jesus, continuou crendo nele mais ainda. E Jesus agora, no outro dia, tomou uma direção para uma região diferente, que até então ele não tinha ido ainda, Naim, que fica de Cafarnaum 54 quilômetros, e de Jerusalém 40 quilômetros. Essa comunidade, que era uma cidadezinha bem boa na época, com bastante estrutura de cidade maior, ele nunca havia ido pregar lá, portanto ele era completamente desconhecido ali. Se houvesse chegado até Naim, foram apenas alguns respingos dos testemunhos que as pessoas diziam em toda a Judéia. Mas agora, onde Jesus vai, ou quando ele vai, perceba que o texto diz que logo depois, isto é, se isso aqui aconteceu no final do dia, Jesus deve ter saído bem de madrugada, para chegar em Naim no outro dia caminhando a pé, com uma imensa quantidade de pessoas. E certamente ao sair de Cafarnaum, seus 12 discípulos iam com ele, e um grupo enorme de seguidores. Mas à medida que ele vai passando pelos vilarejos e pelas cidadelas, esse grupo vai aumentando. É por isso que o texto define dois grupos aqui: os discípulos e uma grande multidão. Biblicamente, os entendidos da palavra dizem que quando a Bíblia cita multidão, ela está se referindo a de 3 a 5 mil pessoas. É uma multidão. Então, uma grande multidão é certamente mais do que 5 mil pessoas que acompanhava Jesus. Então imagine o furdunço, imagine caminhar 54 quilômetros com uma multidão tão grande assim. É a passos lentos. Quem aqui é atleta vai ligeiro, caminha aí, sei lá, 10 quilômetros em 1 hora, né, Cássio? Mas agora calcule 54 quilômetros com uma multidão dessa, vai levar pelo menos de 6 a 8 horas para chegar. E ele tomou essa direção e foi. E quando está próximo a Naim, você conhece a cena, é incrível. Permita-lhe rapidamente narrá-la. Ele está se aproximando da cidade, aquela multidão que com ele vem, fazendo barulho evidente, está feliz. A poeira está levantando, é aquela coisa toda, aquele movimento. E eles conseguem vislumbrar ao longe, segundo Lucas, que está saindo da cidade de Naim. E eles sabem que está saindo justamente porque as cidades naquele tempo eram a maioria delas muradas, e saíam, portanto, pelo portão principal. E estava saindo da cidade de Naim um grupo enorme de pessoas, e levavam um defunto. E como eles sabiam que levavam? Primeiro, porque o grupo era dividido em dois. O grupo da frente, que eram os que levavam o defunto, formado só por homens. Se houvesse um representante do sacerdote ali, ou alguém importante da religião, esse cara estava pelo menos a 100 metros longe do féretro. Então, era um andando na frente sozinho, geralmente com um incensário, e 100 metros atrás, vários homens carregando o féretro, ou era um lençol, ou era em alguma madeira.
E lá atrás, distante, vinha a multidão de pessoas, a maioria delas vestidas de preto, chorando, lamentando a perda. E o que tem agora é uma mãe que perde o seu único filho, e é viúva. A sua história já é trágica, a cidade já conhecia a tragicalidade de sua história, e se condoía por ela em razão disso, porque sabia que ela havia perdido o marido nova, e o seu filho era a sua única esperança de vida, e ele devotava a ela todo o amor, e agora o filho é tirado. Portanto, a misericórdia da cidade desce sobre essa pobre senhora, e a multidão percebe isso, naturalmente se cala, e vem esse encontro acontecer. O que é notável é que Jesus vai à frente da multidão que vem chegando, e ele passa pelo auxiliar de sacerdote que seja, ou pelo religioso que ele está, e passa pelos homens com o féretro. Não para, vai em direção àqueles que estão saindo da cidade. A mãe, pobrezinha, está no meio de muitas outras mulheres, todas choram, e todas estão vestidas iguais, se condoem iguais, lamentam iguais, e Jesus vai em direção a elas. Ninguém falou com ele, ele não perguntou quem era, não procurou saber quem era a mãe, mas ele vai em direção. E diz a Bíblia que quando ele se aproxima daquele grupo de senhoras, seu coração se contorceu. E diz a Bíblia que ele moveu-se de íntima compaixão. O que quer dizer isso? A palavra compaixão significa doer as entranhas, no significado mais literal da palavra. É sentir a dor do próximo a ponto de sentir nas próprias entranhas. Ele sentiu a dor dela dentro dele. O coração dele arrebentou naquela hora. Que Jesus piedoso, maravilhoso, meigo, doce, sereno, gentil. E eu imagino Jesus olhando mãe a mãe, mas é inevitável que os seus olhos meigos e poderosos encontrem uma mãe diferente das outras. Imagino eu, pastor Joseph, todas estavam caminhando. As que não perderam o filho choram, mas caminham olhando por onde caminham. Se você já acompanhou o velório, já fiz inúmeros desses trabalhos, prestei atenção nisso já. Os que choram caminhando com quem chora, sim, estão chorando e caminhando, olhando por onde caminham. Mas a mãe, o pai, caminham chorando, mas olhando para o chão. Não há motivo para chorar de cabeça erguida. Não há motivo para levantar os olhos e chorar. Normalmente se chora assim. Jesus sabe que é ela. Ele vai até ela. Essa compaixão de Jesus faz com que ele pare o cortejo. Para ele falar com essa mãe, ele precisou olhar nos olhos dela. A única coisa que fez com que ela não respondesse nada para Jesus, mediante a frase que ele disse: não chores. Veja que ele não perguntou qual é o nome dela, qual é a história, o que aconteceu. Ele simplesmente diz: não chores. Que coisa. Pastora Gisele é psicóloga, ela sabe que a palavra mais correta seria dizer: eu vim chorar com você. Põe tudo para fora agora mesmo, chora o máximo que puder, porque essa é a hora de chorar. É ou não é verdade? Mas ele vem desconhecidamente e diz: não chore, irmão Walter. Para ela não responder nada, ela tem que estar olhando nos olhos dele, e os olhos dele falam mais do que milhões de palavras.
Quer que eu te provo que fale? Quando você vai em Marcos no capítulo 15, o verso 16, por ali, 51, por ali em diante, você vai ver que obrigaram Simão, o cirineu, a carregar a cruz de Jesus. E Simão carregou a cruz de Jesus até o Gólgota. Não houve uma palavra de Jesus com Simão durante os 2 quilômetros do trajeto. Nenhuma palavra. Quando Simão terminou de carregar a cruz, agora com a roupa manchada do sangue do Cristo, ele corre para sua casa. Não teve uma evangelização, não teve palavra nenhuma. Mas quando Simão chegou em casa e contou o que acontecera, ele creu, sua mulher creu, Alexandre e Rufo, seus filhos, creram, por causa do olhar de ternura de Jesus, doce olhar de Jesus. Você lembra quando Jesus estava saindo do sinédrio, ensanguentado de tanto apanhar, com a coroa de espinho na cabeça, e o Pedro acabara de o negar pela 3ª vez, e Jesus saindo, Pedro fitou os olhos, e os olhos de Jesus fitaram os olhos de Pedro, os olhos de ternura de Jesus, encontraram os olhos de arrependimento de Pedro. Só o olhar de Jesus. Ele olha para essa pobre mãe, não precisa mais nada, porque os seus olhos demonstram a grandeza do amor acolhedor de Jesus. O que me refiro aqui? Você não vê nenhum movimento de fé dessa mãe, você vê? A Bíblia diz, e Jesus, olhando a fé dela, diz: não. Ela nem sabia quem era Jesus. Entretanto, depois desse movimento, Jesus vai até onde está o corpo do menino sendo levado. E ele para o movimento, toca no corpo, e o menino é ressuscitado naquela hora. E ele entrega o menino vivo para sua mãe. Mas quando ele olhou para ela, ela já sabia que a vida acabava de voltar. É impressionante. Não tem movimento da fé ali, nem nessa velha senhora, e nem nas pessoas à sua volta. E o que é que moveu isso aqui então? Diga comigo: compaixão. Essa é a segunda coisa que o Espírito Santo precisa restaurar em nós nesse tempo. Compaixão. O diabo destruiu isso. Ele separou pessoas. Ele nos tornou frios uns com os outros. Pessoas que se abraçavam não se abraçam mais. Pessoas que amavam-se não se amam mais. Pessoas que devotavam um coração aquecido umas para com as outras não fazem mais. A doença os separou. A crise os separou. As máscaras os separaram. A frieza chegou. Então é cada um por si e Deus por todos. Que morra com Covid para lá, ou que morra de qualquer outra doença para lá, desde que não chegue na minha casa. A compaixão se esvaiu. A misericórdia deu lugar ao nosso ego, ao individualismo. E o que Jesus está aqui ensinando é que se uma fé centrada nele pode produzir um milagre por uma palavra, um coração cheio de compaixão pode promover a vida em muita gente morta. Pode trazer a vida para quem só tem desesperança.
O apelo que o Espírito Santo me faz lembrar aqui hoje é que a gente precisa descer do nosso pedestal religioso e achar que estamos fazendo o nosso sacrifício diário, que agrada a Deus, cumprindo as obrigações de nossa religião, mas estamos esquecendo a misericórdia, a compaixão e o amor. Estamos esquecendo de ser mais cheios de compaixão uns com os outros. É fato isso que aprendemos cada vez mais, a cada dia mais rápidos em atirar as pedras do que ouvir as pessoas, mais rápidos em condená-las do que primeiro ouvi-las. Escutamos notícias mentirosas e antes de averiguar se é verdade, nos juntamos a essa mentira e as divulgamos, aplicando sobre pessoas sem misericórdia. Não procuramos saber se aquilo vai ferir alguém. É como se tivesse alguém se afogando e ao invés de estender a mão para tentar tirá-lo, então primeiro eu preciso filmar e colocar na rede social para ver a cena do afogamento. É preferível ver a desgraça e alcançar alguns likes do que arriscar para ter um pouco de misericórdia. Então o Espírito Santo está dizendo: precisamos de um banho de compaixão. Não basta termos uma fé viva, essa fé precisa ser acompanhada de misericórdia, de compaixão, de amor, de graça. Quando ermos uns com os outros, sentir as dores uns dos outros, afirmou-nos o apóstolo Paulo. Chorar com os que choram se tornou quase um clichê, pois é tão triste que a pandemia não nos permitiu nem chorar com os que choram. Até isso nos fora tirado, onde os que perderam os seus entes queridos não puderam olhar para eles, não puderam dizer adeus, não puderam. Mas o problema não é só isso. O problema é que nos acostumamos com isso. O problema é que a gente não mais chora com quem de fato chora. É preciso morrer primeiro para depois chorar. Não é preciso. Eu preciso ter compaixão de você aqui. Eu preciso chorar com você aqui. Eu preciso me lembrar de você durante a semana e dizer: como é que está a tua dor? Como que está a tua vida? Como que está você? Posso lhe servir em algo? Talvez a gente precise revestir outra vez de compaixão. Sentimos de fato o que é esse amor de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé. Talvez esse seja o tempo. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Com temor do Senhor digo isso. Eu sou um pregador pentecostal, como digo sempre, até os dentes. Sou pentecostal, é minha origem. Vou negar isso. Não é porque pastorei uma batista que eu vou negar minha origem. Não vou. O que eu creio. E vivi num ambiente onde o movimento sempre foi mais importante, onde o barulho, onde a sequência de profecias e tantas coisas sempre foi importante. Mas nunca, pastor Juarez, houve um tempo em que a compaixão, em que o amor ao próximo, em que o abraçar sem olhar a quem,
entre a coragem de não atirar a pedra, sem antes estender o perdão, fosse tão urgente quanto nesse tempo. O que o Espírito Santo está bradando em nosso país é menos barulho e mais compaixão. Aleluia. Mais amor, mais misericórdia, menos selfie com boas obras e mais cuidado atrás das cortinas. Há poucos dias, através de um amado irmão aqui da igreja, uma empresa ofertou uma grande quantidade de cestas básicas. Eu não sei como, mas chegou a minha informação que a empresa expressamente recomendou que isso fosse feito como a igreja faz, de maneira velada. Que lindo essa expressão. O que essa mão dá, essa não precisa saber. Esse é o tempo de expressar compaixão, de vivermos o amor de Jesus, entende? E eu quero te convidar aqui hoje a olhar para dentro de nós mesmos, como eu tenho olhado para dentro de mim. E deixa eu só compartilhar isso para a gente orar junto. Ontem, quando eu estava saindo de Guaratuba, uma serva de Deus me convidou para ir a um trabalho onde eles estão desenvolvendo há 8 anos. E eu e minha família passamos por esse lugar. Uma invasão, é um terreno que foi invadido, mais de 200 famílias. Para entrar, recebemos a autorização do comando do traficante local. E passamos por entre eles. Eles foram nos dando a licença, tanto para entrar quanto para sair. Lá em Guaratuba. Então eu fui conhecer um trabalho de um homem que se converteu há 7 anos atrás. Um surfista, louco, levou 6 tiros, todo tatuado. E quando ele encontrou Jesus, ele disse que a primeira coisa que ouviu de Jesus é: socorra aqueles que andavam como você anda. Então, mesmo sem ter amparo algum, ele foi para esse lugar, essa invasão. Toda segunda-feira, é por dia lá. Dia de segunda-feira é o dia de prostitutas. Então tem o banheiro onde as prostitutas tomam banho, jantam, ouvem a palavra. E as que aceitam Jesus, Ele ajuda a sair de lá. Nas terças é o dia dos drogados. 200 e poucos drogados passam o dia, tomam banho, jantam, ouvem a palavra. E assim todo dia da semana. No sábado é o dia de crianças. No momento que eu cheguei, não era o horário do culto, já tinha 35. Ele disse que 100, 150 crianças passam o sábado lá. E eu falei com ele: por que você faz isso? E ele disse: porque Jesus me mandou fazer. Eu disse: você é pastor? E ele disse: não, senhor. Eu disse: qual igreja te ajuda? Ele disse: nenhuma igreja. Já veio algumas aqui e disse que me ajuda se colocar a placa deles aqui. Sempre assim. E eu disse: mas o que te move fazer isso? Você tem salário de algum lugar? Ele disse: não. E eu disse: como é que você sustenta? Ele disse: eu pesco, eu oro, e Deus dá. Que fé, que lindo. Eu me senti um lixo, um nada, perto do que aquele homem e a sua esposa, que moram em um cômodo de 3x3, ele, a esposa e a filhinha. E de madeira construiu um grande barracão, onde lá ele... E eu digo: como você prega? Ele diz: eu não sei pregar, então eu só abro a Bíblia e a gente conversa o que está escrito aqui. 8 anos já. Que coisa.
compaixão. E enquanto ele dizia o que move ele chorava muito. E eu notei que era isso, compaixão. Talvez a gente precisa fazer um retorno ao início de nossa fé e nos lembrar de onde saímos, quem éramos e o que somos hoje. Como Ele nos banhou de compaixão. Feche seus olhinhos. Hoje eu vou ser ousado com você. Já o ministério vai terminar com uma canção, mas hoje eu vou ser ousado com você. Faz tempo que eu não faço isso, mas hoje eu vou te convidar. Duas coisas precisam ser renovadas em nós: a nossa fé convicta e a nossa compaixão cheia de amor e misericórdia. Tornarmos parecidos com Jesus. Então eu vou te convidar, se essa palavra de algum momento ela fisgou alguma coisa no seu coraçãozinho com muito amor, e você diz: Senhor, eu quero renovar a minha fé, ou eu quero voltar a ter aquela compaixão por almas que o Senhor colocou em mim, e de alguma maneira eu não acho mais. Se isso dentro de você é possível e você quer orar comigo, eu vou te convidar a você sair do seu lugar agora e ser ministrado por Jesus diante desse altar, enquanto juntos eu e você vamos orar. Portanto, no nome de Jesus, enquanto essa canção é cantada, eu te dou esse tempinho. Sai do seu lugar e vem aqui diante desse altar. Eu quero orar com você aqui hoje. Se você quiser vir, é claro. Tem que ser dele. Oh, Ele quer usar você. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu comigo agora. O meu caminho é Paizinho, eu oro com essas pessoas que estão aqui,
não oro por elas, eu oro com elas. Assim como eu oro com as pessoas que estão na igreja, estão pela internet. Assim como eu oro, Senhor, com aqueles que estão ouvindo posterior a esse culto. Paizinho, eu sei que de alguma maneira somos alvejados dia após dia e permitimos que a nossa fé sofra esses abalos. Então eu quero te pedir que renove a nossa fé outra vez. Que saiamos daqui essa noite convictos, confiantes de que cremos em Ti, Senhor, e que Tu és perfeitamente capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que possamos realmente confiar em Ti, seja qual for a circunstância. Que possamos descansar, Senhor, sabedores que tudo ficará bem. Que possamos acreditar, Paizinho, que nada acontece na nossa vida que não passe pelo Seu cuidado. Que o Senhor não esteja usando para nos fazer o bem, ainda que a princípio isso só pareça o mal. Nos ensina a ter uma fé firme, Senhor. Nos ensina a acreditar que Tu és suficiente para todas as coisas na vida. Amanhã, quando a segunda-feira chegar e esse irmão, essa irmã se deparar com uma situação de insegurança, de perturbação, ou de qualquer outra coisa que lhe tire a paz e lhe faça preocupar, que ele possa saber que Tu é autossuficiente e que é perfeitamente suficiente para ele também. Que o Senhor seja a esperança, que o Senhor seja a nossa luz, e que ao mesmo tempo essa noite, Senhor, nos revista de compaixão. Que o nosso amor pelas pessoas possa ser reavivado, reanimado, maximizado. É o meu pedido a Ti. Que almas sejam nossa prioridade. Pois se não for para viver aqui gerando vida, Pai, não vale a pena viver. Se não for para viver buscando almas, Pai, eu não quero viver. Então nos ajuda, Senhor, a ter um compromisso contigo, a sentir a dor do próximo, a se condoer, não só quando o meu parente sofre, mas quando o meu desconhecido sofre. Me ajude a ajudá-los. Paizinho, nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Que o Teu amor nos ensina a ir mais longe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos dê dias abençoados. É o meu pedido a Ti essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a paz do Cristo, que a comunhão do Espírito Santo, e que essa fé que não vacila, que essa compaixão que não te deixa diminuir o ritmo, continue ativa em sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vá em paz.